Entrevista com o jornalista Euro Tourinho, diretor do Alto Madeira, 93 anos de idade. Senhor Euro, como é que o senhor veio parar aqui no estado de Rondônia? É uma história muito longa, uma história que envolve a família e nos trouxe para cá. Meu pai tinha uma fazenda em Mato Grosso, não vou contar os detalhes porque envolve assuntos particulares, e aí arrendou a fazenda lá, foi nomeado a pedido do Filinto Milho para ser agente fiscal do norte de Mato Grosso. E o papai aceitou a função, tomamos um navio em Corumbá, levamos 2 dias de navio de roda atrás, até Porto Esperança, primeiro porto. Aí nós descemos, pegamos trem para São Paulo, depois Rio de Janeiro. Rio de Janeiro esperamos 15 dias, um pequeno transatlântico para Belém. Aí levamos uns 20 dias de viagem, passamos outros tanto 15, 20 dias em Belém, esperando o navio para Belém, de Belém para Manaus, de Manaus para Porto Velho. Tudo isso foi essa epopeia de tempo. De Porto Velho esperamos trem, que era 2 vezes por semana em Porto Velho. Fomos para Guajará-Mirim, de Guajará-Mirim esperamos outro dia, porque tinha viagem só de 15 em 15 dias do Rio Guaporé, que era a navegação do Saldanha, conhecido, fui inclusive candidato a deputado em determinado ano. E para subir para ir para Santa Fé, onde era a agência que o meu pai ia assumir. Aí 15 dias de viagem na navegação do Saldanha. E lá ficamos 2 anos em Santa Fé, que foi um sonho, tanto que hoje, quando me perguntam extraoficialmente, eu digo que eu sou de Santa Fé, nasci em Santa Fé, que era Mato Grosso também, mas eu sou de Corumbá. Em que ano foi esse episódio todo? 1932. E Santo Antônio, como é que aconteceu Santo Antônio na sua vida? Aí depois de 2 anos lá no Guaporé, houve a transferência, porque tudo aqui era Mato Grosso, aqui também era Mato Grosso. Aí ele foi transferido para cá, para Santo Antônio. Foi quando nós moramos aqui em Santo Antônio. E como é que era a vida em Santo Antônio naquele tempo em que dominava a malária, as doenças tropicais, a violência? Não, violência não, mas doença tinha muito. Até se falava que aqui até os postes tinham malária, até os postes tremiam com malária. Pelo menos a minha mãe, os 2 anos que passamos aqui, era todo o tempo com malária. Eu nunca tive, nunca peguei malária. Mas a minha mãe sofreu muito com a malária. Mas era uma vida tranquila aqui, Porto Velho ali pertinho, nós íamos sempre a Porto Velho. E acabamos depois nos transferindo para Porto Velho também. Foram 2 anos apenas vivendo aqui em Santo Antônio? 2 anos em Santo Antônio. E o seu pai fazia o que aqui em Santo Antônio? Ele era agente fiscal do norte de Mato Grosso, para fiscalizar produtos que saíam daqui, que saía tudo como do Amazonas, né? Isso foi em 1936? 36. E o que tinha aqui nesse tempo? Aqui em Santo Antônio? Isto. Só famílias. Tinha ali, inclusive, o turco ali que fez aquela casa, que dizem que foram os ingleses. Não foram os ingleses. Quem construiu essa casa foi um sírio que construiu aquela casa, onde era a casa dele e uma mercearia. E ele criava um gadozinho também, assessorado ao negócio que ele tinha de taberna, de fornecimento de alimentos. A criação de gado se dava no entorno do casarão dos ingleses, do chamado casarão dos ingleses? E tinha umas terras mais para cima, onde tinha os currais, né? Uhum. Como é que era a povoação, como é que era dividida a povoação aqui dessa localidade de Santo Antônio? As casas se instalavam à margem do Rio Madeira? Nós, pelo menos a nossa casa era bem em frente ao Rio Madeira. Tinha um correio de várias casas de alvenaria muito boas, grandes, quer dizer, construção antiga, né? Aquela construção grande, janelões e tal. E nós moramos bem aí, vendo Madeira todo dia de frente aí. Uhum. E essas casas de alvenaria, elas eram de tijolo ou como é que chama? De adobo? Adobo. Tinha de adobo e tinha de tijolo. De tijolo muito raro, mas era de adobo. E cobertas de telha ou como é que era a maioria? Coberta de telha, coberta de zinco. Uhum. A maioria... Só não tinha de amianto, mas de telha tinha
tinha bastante. E havia também as habitações improvisadas, cobertas de capim, pau a pique? Ah, alguma tinha, coisa assim? espalhado por aqui, tinha casa de madeira, coberta de palha, coberta. E as pessoas daqui viviam de quê naquele tempo, economicamente falando? de- de- Muitos trabalhavam em Porto Velho, trabalhavam na estrada de ferro, eram cossacos, era gente que trabalhava mais na madeira mamoré. Que aqui um tempo quem era da madeira mamoré era a elite, né? Que aí quando foi criado o território deixou de ser elite, eram duas elites, os funcionários do território e os funcionários da madeira mamoré. E como é que o senhor passou parte da infância aqui? Quantos anos viveu aqui? Aqui em Santo Antônio, 2 anos, depois daqui fomos para Calama. Uhum. E como é que era esta infância naquele tempo em Rondônia? Quais eram as brincadeiras? O que se fazia aqui naquele tempo? As brincadeiras aqui é proibido hoje, a baladeira, você caçando passarinho, né? Tomando banho, aí no rio, ali tinha um porto que a gente ia tomar banho, no tempo de verão tinha praia. Era a brincadeira natural, andando pelo mato, caçando goiabinha, caçando araçá, pegando araçá. Era diversão. Havia um ditado que Santo Antônio era cidade sem criança. Morria muita criança em decorrência das doenças, da malária, febre amarela? Eu acho que não. Eu não me lembro bem do meu tempo de ter perdido nenhum amigo aqui de Santo Antônio. E eu estou aqui vivão, olha aqui. Né? O senhor me contou uma história sobre as peles de animais, os vegetais que eram coletados aqui nessa região para finalidade de exportação, para finalidade comercial. Ah, é. Uma das coisas que meu pai fiscalizava é que eu estava te falando há pouco, a poaia, que o caboclo chamava de poaia, mas o nome científico é ipecaconha, que era uma raiz que tirava dessa raiz a emetina, que fazia o vomitório. Era o único vomitório que existia no mundo nessa época. Essa poaia saía daqui do Alto Guaporé, ensacado para a França e para a Alemanha. Era tudo para exportação. Saía daqui, descia em Manaus, Belém, de Belém, pegava os transatlânticos e ia para a Europa, para fazer o tal vomitório. E o que mais se exportava naquele tempo e que perdeu o valor comercial? Pele silvestre não perdeu valor, até hoje não perdeu, é que foi proibido. Por exemplo, matar um animal hoje é mais fácil você matar uma pessoa, tem menos complicação do que matar uma cutia, uma paca para comer. Era pele de que exatamente? Pele de onça, pele de ariranha, pele de gato maracajá, pele de porquinho do mato, tudo isso era vendido. E cada um tinha uma cotação. Por exemplo, a pele da ariranha, da lontra, da onça eram os mais cotados. Pele de veado, tudo que era couro era vendido. Quem era naquele tempo as grandes autoridades de Rondônia, as pessoas mais abalizadas, os ditos cidadãos grados de Rondônia, naquele tempo em que o senhor era criança e jovem? A maior autoridade que deixou o nome mesmo gravado aí, bom, naquele tempo é difícil, eu não me lembro, eu era pequeno, não legal. Mas já do meu tempo mais de jovem, para mim foi o Aloysio Ferreira. O Aloysio Ferreira foi um político mão de ferro aí que comandou mesmo a área. Havia realmente a necessidade de extinção de Santo Antônio em 45, a anexação da cidade de Santo Antônio a Porto Velho? Não, ela morreu em consequência do progresso. Porto Velho cresceu com a construção da madeira mamoré, que baixou para lá, porque ela era para partir daqui a madeira mamoré. Mas devido à dificuldade de atracação dos portos, para deixar material, essas coisas, então baixou para Porto Velho. Ela morreu em consequência do crescimento de Porto Velho. Essa sua volta aqui a Santo Antônio hoje, nesse dia 2 de julho de 2015, o que representa, o que traz à sua memória esse espaço aqui? Isso foi uma surpresa muito grata até. Como você disse, muito obrigado por você ter vindo. Eu acho que dos impulsos que eu tive foi... Eu sempre venho aqui, ainda sábado retrasado, tive na missa aqui, porque além de ser do meu estado, representa parte da minha infância, onde eu tive uma infância muito boa, sempre saudável, nunca fui de estar doente, como está dizendo, não sei nem o que é malária, tive seringal, tive tudo isso e nunca peguei malária. Como é que era a vida nos seringais naquele tempo? Dizem que havia muita violência, até tronco. Não. Isso eu sempre combati, isso é só potoca, essa história, fantasia.
Não tinha, falam que tinha seringalista que mandava matar os seringueiros saudistas. Não mandava matar porque, primeiro que tudo, que ele precisava da mão de obra dele. Mesmo que no ano seguinte ele não voltasse para o seringal dele, mas ia para outro vinha para lá, que havia uma movimentação. Ninguém tinha compromisso. Assim, tinha ano, o cara já saía, já ia para outro seringal, sabia que lá a seringueira dava mais leite, não sei o quê, e mudava de seringal. Não tinha esse negócio de matar, não. Se houve algum caso, foi explorado, não foi nada para tomar saldo de seringueiro. Foi questão pessoal, mas eu sempre combati esse fato. Não teve, essa história é fantasia, fantasia. A família Tourinho, o seu pai está sepultado aqui, como é que é hoje a família Tourinho? O meu pai morreu no Seringal Minas Novas, que é aqui afluente do Jaci-Paraná, o Rio Branco. O Seringal era num rio chamado Rio Branco. O pessoal, quando fala em Rio Branco, pensa que é do Acre, não é nada de Acre. É aqui em Jaci-Paraná, quilômetro 90, descia ali com a mercadoria do trem da Madeira Mamoré. Aí nós tínhamos 3 batelões, um de 5 toneladas, 2 de 4. Aí botava a mercadoria e subia para o Seringal. Eram 4 dias de viagem para chegar lá no barracão principal do nosso Seringal. Chamava-se Minas Novas. Quantos irmãos eram? Era um senhor e mais quantos? Somos eu e mais 3. Uma mulher e 2 homens, que é o Luiz Tourinho, que está aí, aqui em Porto Velho. Manuel Tourinho, que vive em Belém, foi reitor da Universidade Federal lá de Belém e mora lá. E minha irmã Neuza, que está hoje em casa. A igrejinha aqui, que uma vez ou outra aparecia um padre para rezar uma missa aqui. Não tinha pároco aqui? Não, não tinha não. No tempo com ele não tinha mais pároco aqui não. Vinha de Porto Velho, quando a gente conseguia com muito sacrifício, aí vinha aqui e rezava uma missa e ia embora. A movimentação aqui, ela se dava mais no entorno do porto ou lá da estação ferroviária? Mais da estação ferroviária. Aqui no porto, por fim, foi desativado, né? Ah, foi desativado. O senhor contou para mim que brincava muito aqui no Porto das Canoas? É. Tinha uma ponte ali. O pessoal que pescava ia aqui, e daqui iam para Teotônio pescar na cachoeira do Teotônio, que também não existe mais. Aqui tinha uma ponte que ligava um ponto da cidade ao outro. Da outro ali. Você ia lá para o casarão por aqui. O casarão que o senhor disse que nunca foi dos ingleses, né? Não. O senhor se lembra do nome desse sírio? Do sírio? Parece que até tem o nome dele aqui. João Elias. Ele tinha um armazém lá dentro? Tinha um armazém e era a morada dele. Morava em cima e embaixo era um armazém. E tinha ainda num sítio próximo, né? Produzia ainda. Produzindo. Era vaca ou era bode? Não, era gado mesmo. Gado vacum. Aí ele vendia querosene, sabão, essas coisas, sal, açúcar, essas coisas principais. Era o único comércio aqui da vila, por fim? Era o único comércio. Então é isso. Mais alguma lembrança, alguma coisa que o senhor queira registrar? Não, o que eu te falei que o grande sanitarista Oswaldo Cruz, ele quando esteve aqui pesquisando sobre a malária, que ele foi convocado para viver a malária, ele fazia os relatórios dele em cima de uma pedra que estava em frente à minha casa. Onde nós morávamos ali tinha uma pedra, quando era a boca da noite ele sentava lá em cima das pedras, botava lá que ele redigia os relatórios dele em frente, olhando para madeira. Olha só, e como é que o senhor sabe dessa história? Foi de relatos assim de pessoas mais velhas na época? Eu via lá e depois mais tarde vi falar que o Oswaldo Cruz esteve aqui, aí eu liguei uma coisa com a outra e era ele mesmo. As pessoas ditas importantes aqui e tal, elas moravam todas em Porto Velho por fim? Foram todas? Inclusive o João Imaculada? Todo mundo foi debandando para Porto Velho, inclusive nós. E as casas aqui, elas chegaram a ser demolidas ou é o tempo que destruiu essas casas? Não, o tempo que destruiu, o tempo foi destruindo. Inclusive nós temos uma árvore chamada, não me lembro agora, que ela nasce, vai nascendo, a raiz vai arrebentando, daqui a pouco os galhos vai derrubando a casa. Onde que ficavam as casas melhores aqui de Santo Antônio? Os casarões, as casas melhores? Não tem o porto ali embaixo? Sim. Era aqui nesse contorno aqui, nesse contorno. Ficava no entorno do porto, então. Porto. Sim. E no entorno da estação aqui? Da estação ali, dali tinha muita barraca, tinha
a agência da Estrada de Ferro, ali. Eram casas improvisadas? Ali era casas improvisadas? Casas toscas, casa de campo mesmo. Uhum. Feitas de madeira, coberta de palha. As casas boas eram na base do rio? As casas boas eram aqui na frente. A intendência, o senhor sabe onde era a sede da intendência, da prefeitura? Não me lembro assim, não me lembro. Nomes das ruas também, o senhor não tem lembrança, né? Não. A igreja era exatamente assim? Ela aqui já foi ampliada um pouco, mas era esse mesmo. É isso mesmo. Ela parece que foi aumentada um pouco no tamanho, pela hidrelétrica agora. Mas é isso mesmo, é o retrato dela. Está muito bem conservado. Tá certo. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de ponderar, de deixar registrado? Não, eu acho que eu já falei tudo que tinha para falar. E Mato Grosso foi assim, sempre, nunca teve sorte com cidade. Vila Bela de Mato Grosso, lá em cima, no extremo do Guaporé, na cabeça do Guaporé, também acabou. Foi uma cidade que teve seu auge, inclusive as santas todinhas lá da igreja tinham colares de ouro, cordões de ouro, tudo. E morreu também, desapareceu. Qual a justificativa disso? É por conta da longura com Cuiabá? Os governos de lá acabavam não dando a devida atenção? Olha, eu saí uma vez para Mato Grosso com a minha mãe grávida do Luiz, do meu irmão. Saí pelo campo, por aqui por cima, porque por aqui era nunca chegar. Levei 30 dias de carro de boi, de carroça de boi, para chegar em São Luís de Cáceres. De onde a onde? De Porto Velho? Não, de Vila Bela de Mato Grosso. De Vila Bela a casa? Saímos de Santa Fé. De Santa Fé, 15 dias de lancha, vamos dizer, de lancha, barco pequeno. Aí lá já tinha um carroceiro encomendado, falado. Lá pegamos a carroça. Eu e minha mãe atravessamos o campo com um carroceiro, você vê como naquele tempo a gente podia confiar. Atravessamos o campo todinho de Vila Bela, Mato Grosso, para São Luís de Cáceres. E daqui até Costa Marques levava quantos dias? Daqui para Costa Marques? Porque o senhor disse que de Costa Marques partiu para... Você pegava trem, você vê, 360 quilômetros de trem, eram 2 dias, né? Que parava em Abunã, pernoitava em Abunã. Aí, se você chegasse em Guajará e tivesse a sorte de estar na quinzena de sair a embarcação, você ia logo, senão tinha que ficar até o dia de sair a embarcação. Aí você levava 15 dias para chegar de Guajará a Costa Marques. E de Costa Marques aí tomava carro de boi e tal? Não, carro de boi foi o caso inédito. Sim, O carro de boi foi a necessidade, meu pai ficou com medo da minha mãe ter o parto lá em Santa Fé, que não tinha parteira, não tinha nada, não tinha médico. Entendi. Aí eu fui para Campo Grande, para casa de um tio, para a mamãe descansar. De modo que para chegar até Cuiabá, levava-se quantos dias? Daqui? Um mês? Bota dia nisso, não tinha avião naquela época, não tinha avião, não tinha nada. Bota um mês. Podia ir pela linha telegráfica, que era 8 dias, mas estava sujeito a ataque de índio, e pelo campo não tinha. A linha, os picadões da estação telegráfica, das linhas telegráficas, eram transitáveis? A pé. Só a pé? Não dava para ir de carroça, carro de boi, nem nada? Não, era só desmatado para passar a linha, parece que 30 metros, 15 para um lado e 15 para outro. Você só podia sair a pé, ou talvez a cavalo, né? Tá certo. Mais alguma ponderação, alguma questão? Sobre a depredação das tartarugas, né? Naquele tempo, ele já tinha a visão de proteção dos animais, pedindo autoridade para coibir. Porque lá os bolivianos, Santa Fé de frente é Bolívia e aqui Brasil. Eles matavam tartarugas para tirar só a banha, que eles chamam de mantequilha. Aí enlatavam aquilo e jogavam a carne, jogavam na água e vinha descendo aí. Tá. Então, naquele tempo já havia depredação ambiental então por aqui? Já, da tartaruga principalmente, mas pelos bolivianos, não pelo brasileiro. O brasileiro pegava para comer mesmo. Como é que era a relação... Era um grande alimento. A relação com os indígenas? Os indígenas, os mais ferozes aqui eram os pacas novos. Que hoje estão já... Eram canibais? Acultuados. Comiam gente mesmo. Mas naquela época, eu me lembro que o Paulo Saldanha, quando ia subindo,
chegamos num barranco, numa praia, Rio Seco, lá estava um grupo lá estava um grupo de índio lá no barranco. Aí ele encostou, nós descemos e tal, e os caras lá na gíria dele, nós falando, desceu, deixou lá uns ranchos com ele lá e fomos embora, não incomodaram não. E a relação direta do senhor, por exemplo, no seringal do senhor, eles frequentavam lá, passavam índios por lá? Não, passavam lá por dentro, pela mata, mas nunca surgiram no barracão.